Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine. Permita que os obreiros do bem nos assistam para que tenhamos o melhor proveito possível do nosso encontro, da nossa reunião. Seguindo a praxe, primeira parte dos nossos trabalhos, a leitura da página que foi distribuída, leitura que vai ser feita pela nossa confreira Cristina. No justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falta a existência, a ventania da advertência lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha fazer companhia. No momento justo, enfim, em que a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para a nova alvorada. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O seu pior momento da vida é sempre o instante de melhorar. Albino Teixeira, do médium Chico Xavier, livro Paz e Renovação. Quantas vezes devemos ler esta mensagem que o alto nos proporciona? 1, 2, 3? Nem sei. Devemos ler quantas vezes sentirmos necessidade para absorver a lição, para vagar a vagar, irmos colocando em prática no dia a dia. Não basta ler, tem que refletir, tem que guardar o ensinamento como diretriz de vida, porque basta ler para ter responsabilidade. Porque ao chegarmos lá em cima, o alto vai nos dizer: você sabia, não temos como dar desculpa. Nós sabemos, a doutrina vem para nos ensinar a vida, o significado, o sentido e as regras, as quais devemos observar. Vamos à prece inicial com Márcia. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, pedir ao nosso Pai eterno proteção, luz, sabedoria para o entendimento da explanação de hoje com a nossa palestrante. Que Deus a ilumine, a dê harmonia, equilíbrio em sua palestra. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, por estarmos todos aqui no dia de hoje. Agradecer a Deus por tudo que conspirou e aconteceu para estarmos aqui. Quantos irmãos queriam estar hoje aqui, por uma razão ou por outra, não puderam estar. Em todos os momentos de nossas vidas, gratidão ao Pai, a esse Pai amoroso, Pai de bondade, profunda misericórdia. Que Ele nos ampare em todos os momentos das nossas vidas, que nos acolha em nossas necessidades e que, com grande amor, agradecemos ao nosso Deus pelo dia de hoje. Que assim seja. Temos um tema muito importante para o nosso estudo nesta noite.
um ciclo de vida. É muito importante, precisamos compreender a vida. Porque, permitam que lembre, sempre estarei lembrando este ensinamento de Jesus. A cada um segundo suas obras. O que é que pensamos, o que é que falamos, o que é que fazemos, a doutrina espírita vem para nos ensinar a nossa responsabilidade. Um ciclo de vida, belo tema para a noite, tema que vai ser apresentado pela professora Delza Agitaí. É uma grande satisfação ouvi-la. Vamos ouvi-la. Boa noite. Agora eu gostei, né? Mais animado. Pois bem, depois que a gente ouviu uma página tão motivadora e consoladora, depois que nós ouvimos essa oração que nos trouxe a certeza de que essa é uma noite especial para todos nós, muito preparada pela espiritualidade em nome de Jesus. Então nós estamos plenificados de amor, de carinho, de generosidade. Os nossos corações com certeza estão plenos disso tudo que nós estamos recebendo. Todas essas bênçãos que estão a cair sobre todos nós. Todas essas luzes que nesse momento já nos envolvem. Então, eu convido a todos vocês para compartilharmos uns com os outros desse momento. E como é que a gente pode compartilhar? Olhando para o vizinho de um lado, para o vizinho do outro, e dizendo um boa noite como uma bem-aventurança. Mas, sobretudo, a gente iluminar e abençoar as mentes e os corações daqueles que lá nos aguardam. Quem sabe, na volta, a gente dê um abraço muito carinhoso e diga a nova bem-aventurança. Bem-aventurado, meu querido irmão. Nós vamos conversar com esse tema, um ciclo de vida. Geralmente nós sabemos sobre ciclos de vida, não é? Então, o ciclo do desenvolvimento humano, o ciclo evolutivo, o ciclo dos processos de reencarnação, os ciclos da natureza, os ciclos geológicos, históricos, geográficos, mas aqui a gente quer comentar de uma forma diferente. Nós queremos comentar sobre um ciclo de vida. Um ciclo de vida muito especial para nós, homens e mulheres. Porque é um ciclo de vida que diz respeito à sucessão de três atributos básicos do nosso entendimento enquanto ser humano. Quais seriam o pensar, o sentir e o agir. Então, funções essenciais nas nossas relações intrapessoais e interpessoais, através das quais a gente, em modo contínuo, esse ciclo é permanente, contínuo, de modo que não há interrupção. E que ele se nos apresenta desde as pequenas coisas até os grandes acontecimentos. Afinal, a nossa vida é sempre um ciclo. Eu costumo fazer as palestras referenciadas nas obras da codificação kardeciana. Porque nós espíritas e nós simpatizantes da doutrina precisamos mais e mais nos apropriar do conhecimento básico da doutrina que vem nos 5 livros codificados por Allan Kardec.
Na noite de hoje, nós vamos nos referenciar nesses dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, a referência é o capítulo 12, cujo título é Da Perfeição Moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, a referência é o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Eu convido a todos que, ao longo da semana, façam leituras e estudos nesses dois capítulos, que com certeza complementam a nossa conversa de hoje. Mas como eu estava falando, um ciclo de vida como uma sucessão de funções motora, intelectiva e de sentimento, ela é um ciclo de vida especial e que às vezes a gente não presta muita atenção. E a doutrina, a base da doutrina para que haja reforma íntima é o autoconhecimento. Então, eu vou provocar vocês perguntando: como naturalmente você age diante de uma situação desagradável? Ocorre uma situação desagradável e o que é que acontece com a gente? Eu disse você, mas não tenham dúvida que quando a gente aqui está falando sobre um tema, nós somos os que mais necessitamos aprender e refletir sobre esse tema. Então, como é que naturalmente a gente se comporta diante de um estímulo desagradável? Por exemplo, quando a gente está no trânsito e um carro corta a gente tem que dar uma freada brusca. Quando a gente está numa fila, que sabe que é aquela fila, e tem alguém junto que tenta ultrapassar, e a gente fica esperando que ele passe na frente e siga adiante. Como é que a gente se comporta quando o sinal acaba de abrir e alguém buzina e fica buzinando? Como será que a gente se comporta? Como é que a gente se comporta no trânsito quando a gente vai pegar o filho na escola? E se estiver chovendo, como é que a gente se comporta? Como é que a gente se comporta quando a gente está saindo do shopping, por exemplo, e a fila para passar o cartão do carro está demorando, porque alguém lá na frente esqueceu de pagar? Como é que a gente se comporta? Dá para pensar nisso? Dá para pensar nisso? Como é que a gente se comporta, por exemplo, numa fila de supermercado ou de banco? Principalmente quando a gente está apressado. Como é? A gente fica na fila do supermercado, quando está chegando na hora da gente, é a hora do caixa fechar. Já aconteceu com alguém? Não é? A gente está na fila do banco, a fila do supermercado ou do banco, a fila grande, a gente está ali há um tempinho. Aí chega alguém com 2 comprinhas, diz: olha, deixa eu passar, porque é somente essa. Acontece? Não é? A gente está na fila do banco, né? Ali, né? Esperando. E aí vem alguém lá de dentro do banco com alguém e chega no nosso caixa e vai resolver a questão daquele que veio com, por exemplo, o gerente. E a gente está ali esperando pela nossa vez. Isso acontece? Quantas outras coisas acontecem? Como é que a gente se comporta? Não só na função motora, na fala, mas dentro da gente. Como é que ficam as coisas? Como é que a gente se comporta no trabalho? Quando, por exemplo, a gente pensa que fez tudo certinho, aí o chefe chega e diz:
Está tudo errado, tem que fazer tudo de novo. Ou então, quando a gente já está na hora de sair e chega um memorando dizendo que a gente vai ter que fazer hora extra. Existem outras situações? Existe. Quando o colega do trabalho fica fazendo nada enquanto a gente está assumindo o trabalho dele. Acontece? Como é que a gente se sente? Como é que o que é que a gente faz? Qual é o nosso comportamento? Em casa, com os filhos, os irmãos, os cônjuges, as empregadas, os empregados, como é que a gente se comporta? Qualquer que seja o lugar que a gente esteja, ou como irmão, ou como marido, ou como esposa, ou como pai, ou como mãe, como é que a gente se comporta quando diante de uma situação desagradável? A gente precisava sair para o trabalho e, na hora de levar as crianças para a escola, uma derramou o leite na roupa. Como é o nosso comportamento? Ou então a empregada não chegou ainda, aí ela chega. Aí como é o nosso comportamento? Ou a gente vai tirar o carro e esqueceu a chave. Vamos todo mundo procurar a chave. Como é o nosso comportamento? Será que eu estou falando coisas que acontecem em Marte, na Lua, ou é aqui mesmo em relação a gente? Está todo mundo tão calado. E nas mensagens eletrônicas? Nesse período, o que é que a gente está recebendo, lendo e reencaminhando? Seja pelo WhatsApp, seja através dos e-mails, sejam por toda a rede social, de um modo geral. O que a gente está fazendo? A gente recebe a mensagem, a gente esquece muitas vezes naquele momento que estamos aqui para cultivar a fraternidade, a solidariedade, o amor. Muitas vezes a gente nem lê toda, mas já sabe o que é que vem e reencaminha para um bocado de gente, sem nem parar para pensar que a gente vai agredir, do ponto de vista ideológico ou religioso, muitos daqueles que a gente reencaminha. Acontece isso? Acontece, né? Como é que a gente se comporta nas compras? E isso eu não estou falando só com as mulheres, viu? A gente vai fazer um lanche no shopping e aí vai passando, aí tem uma bolsa tão linda, aí tem um sapato maravilhoso, um brinco imperdível. Os homens vão fazer supermercado e aí encontra aquele vinho francês ou chileno que não pode deixar de comprar. Acontece? E sai totalmente da sua listinha de compras e compra o desnecessário. Então, esse ciclo de vida tem uma lógica cartesiana, que é aquela lógica que a reação vem depois da ação. Não é verdade? Acontece a coisa desagradável, aquele estímulo, nós somos estimulados através do nosso aparelho sensitivo, visão, audição, tato, não é? E aí a gente, de imediato, reage. É assim? É? Nesse caso, nessa lógica cartesiana, qual a nossa diferença para os demais animais? Nesse momento, nós estamos trabalhando precisamente com o instinto. Não é verdade? Com o instinto. E aí, minha gente, o que é que a gente faz? A gente age antes de pensar.
a gente diz uns desaforos, a gente dá um breque no carro, a gente sai a toda velocidade, a gente dá uns gritos no chefe, a gente reclama do colega do trabalho, a gente pega a criança de qualquer jeito e leva para o carro. Então, a gente age antes de pensar. Algum de vocês age antes de pensar? Tão caladinhos, não fazem nem assim com a cabeça, não é? Então, a gente age antes de pensar. Então, o ciclo começa com a função motora, com a ação, com o pontapé, com o braço, com a palavra ríspida, não é? Com o meneio da cabeça, com o comportamento não verbal que a gente faz, mesmo que a gente não tenha condições de dizer nada, a gente dá aquele célebre muxoxo, não é? Então, a gente age de imediato, apenas pelo instinto. Houve o estímulo e houve a resposta. Depois que a gente age, a gente pensa. Muitas vezes a gente nem pensa, não é? Mas quando a gente pensa, a gente pode ter dois tipos de reação, pelo menos. Uma é dizer isso mesmo. Eu não estou aqui para ser graça para ninguém. Bateu, levou. Lembram dessa frase? Não é? Bateu, levou. Nada. Pisou no meu pé, eu dou o chute. É isso mesmo. Eu sou assim. Eu não vou mudar. Eu sou Gabriela. Sabem quem é Gabriela? Sabem? Sabem, não é? Aquela da música. Eu nasci assim, vou crescer assim. Não sei se diz vou crescer e vou morrer assim. Gabriela, não é? Então, a gente usa o mecanismo da autojustificação, dizendo que não tem jeito, eu sou assim e acabou. Quem quiser que goste de mim, assim como sou. Alguém já disse isso? Pronto, não é? Está sacramentada, é a Gabriela, não é? Mas de outra forma, a gente mesmo ou outras pessoas pensam assim, puxa vida, o que é que eu fiz? Acontece? Né? O que é que eu fiz? Eu não precisava ser tão agressiva, eu não precisava usar de tanta aspereza, de tanta ironia, eu não precisava puxar meu filho daquele jeito, o bichinho foi para a escola, foi estudar, com esse agravante que eu dei logo de manhã, mas não precisava isso, puxa vida. Então, quando a pessoa pensa desse jeito, novamente ela vai caminhar para duas possibilidades. Uma é da culpa, do remorso. Não é? A outra é dizer, puxa, eu fiz isso, eu agora tenho que reparar. E aí entra... O pensamento saiu, foi, gente? Foi. E aí entra o sentimento. Aí, nesse sentimento, a gente fica sentado na beirinha da calçada, dizendo, eu não tenho jeito mesmo, não. Eu não devia fazer isso. O que é que eu faço, meu Deus? Então, é aquele sentimento de culpa, de remorso, um sentimento que leva para trás. Ou então, a pessoa diz assim, não, peraí, eu vou voltar lá e vou me desculpar, eu vou reparar assim, e toma uma decisão. Lembro, nesse momento, por exemplo, Paulo de Tarso. Tudo que ele fez, como Saulo, quando Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Que ele reconheceu que ali era Jesus,
de pronto, ele não se deitou e ficou, ah, meu Deus, meu Jesus, por que eu fiz? Por que eu matei? Por que eu deixei matar? Por que eu persegui? Não. Foi o que ele fez? De imediato, ele se colocou para a reparação e perguntou a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? E aí foi fazer tudo aquilo que a gente conhece e graças a ele, o apóstolo dos gentios, gentios que somos diante do povo judeu e conhecemos o evangelho de Jesus. Então, esse ciclo é um ciclo que acontece em todos os momentos da nossa vida e que traz consequências. Quando a gente age sem pensar e depois passa a pensar e a sentir, porque pensar de toda forma a gente pensa. O que a gente pode é escamotear o pensamento num mecanismo de defesa e assumir a atitude que eu não tenho jeito, sou mesmo assim, quem quiser que goste de mim. Senão a gente passa para o sentimento de culpa. Então, quem vive assim, vive em permanente estado defensivo. Em outras palavras, vive permanente alerta para a luta ou para a fuga. E isso é uma repercussão no nosso organismo, porque os hormônios para a luta e para a fuga, que são o cortisol e a adrenalina, são hormônios que nos preparam para que a nossa musculatura aconteça, funcione. Mas para isso, ele faz um remanejamento do sangue, de modo que diminui a oxigenação do coração, aumenta os batimentos cardíacos, aumenta a respiração. Então, quem vive em constante estado defensivo, provavelmente está danificando o seu organismo. Está criando possibilidades de uma diabetes, de um AVC, de um problema cardíaco, de uma pressão alta, e por aí vão os acontecimentos de doença, no processo saúde e doença. É ideal esse modelo de vida? Mas a gente está tão acostumado nele, principalmente na nossa cultura ocidental, porque a gente vive em completa ansiedade, porque a gente vive no imediatismo da vida. As coisas são para ontem. Não é verdade? Se não for agora, não interessa. A gente vive permanentemente no futuro, com a visão do passado. Então, as coisas têm que acontecer, parará, lá vai, e com isso, a gente, então, funciona no automatismo, apenas por impulsos. Tornamo-nos robôs. Tornamo-nos robôs. Então, acorda, vai, volta, vira, eu tenho que estudar, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que não sei o quê, e sempre no imediatismo. Eu tenho que ter aquilo hoje, eu tenho que ter. E para ter, eu preciso gastar a minha vida. Aí, aqui está dizendo alguma coisa que eu estou aqui mexendo. Aí a gente para pensar opções de reinicialização. Vamos. Então, nesse ciclo de vida, que como a gente primeiro age, certo? A ação é um ato, e é um ato que traz consequências.
Aquele caso, por exemplo, do emprego, pode perder o emprego. No caso do trânsito, pode dar uma grande briga com morte. Não é? No caso da fila, pode dar um constrangimento geral, e por aí vão. Essas as pequenas coisas do nosso cotidiano, que eu estou somente falando nisso. Então, se a gente age sem pensar, todos os nossos atos têm consequências. Agora, quando a gente pensa, se a gente fica na justificação, a gente vai permanecer sempre se auto-justificando. Não sei se vocês conhecem alguma pessoa que vive permanentemente se auto-justificando e responsabilizando as outras pessoas. Ah, eu fiz porque também ele me provocou. Ele também me provocou. Ah, não dou bom dia não, porque ele chega e não dá bom dia. E por aí vamos, né? A autojustificação traduz uma responsabilização do outro. Ah, os meninos chegam atrasados na escola, também quem manda a escola começar às 7 horas da manhã. E por aí vamos. Agora, quando, ao pensar, a gente faz a análise, de fato, da ação, aí a gente pode, de fato, entrar na questão da retratação, não é? E aí o caminho flui. E quando, então, a gente, depois de pensar, vai analisar os nossos sentimentos. Então, a gente pode estar nos sentimentos negativos, sentimentos de culpa, de remorso, de medo, vou perder o emprego, passar a noite sem dormir, ou então eu fiz aquilo, o cara pode vir para a minha porta para me pegar, né? De raiva, e essa raiva é tanta raiva com o outro que provocou, como consigo mesmo que reagiu, vamos dizer assim. Até aí tudo bem? Agora vamos conversar sobre um outro modelo de ciclo de vida, que aí a gente chama do spa. Alguém já fez spa? Conhece spa? Se conhece, esqueça, não é aquele que, né, para ficar bonito fisicamente, não. É o spa, que é o sentir antes de agir. E quando eu falo nesse sentir, não é a sensação, não é a resposta ao estímulo, é o sentimento. Então, primeiro, sentir. É fácil? É sentir o que o outro está fazendo, mas é sentir o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser robô? Eu quero viver só reagindo? Eu quero realmente entender, compreender, aceitar, concordando ou não com o momento do outro. Não é tudo isso que a doutrina nos fala? Se o outro está com pressa, se o outro está agressivo, se o outro quer me provocar, o problema é do outro. O meu é se eu me sentir provocado. O meu é se eu me sentir provocado. Né? Então tem aquela frase, né, que quando o outro provoca, o outro está fazendo uma agressão. Quando a gente reage no mesmo tom, quem está agredindo somos nós. Nós estamos igual ao outro. Aí, depois que a gente sente, a gente vai pensar. O que será que eu faço numa situação dessas? O que é que eu devo fazer numa situação dessas? Quando algo tão desagradável está. Eu estou numa fila, bonitinho, já esperei 2 horas, chega a mocinha e diz, olha, eu vou só passar e trocar esse cheque.
Poxa, você não está vendo? Eu estou na fila 2 horas, você chega. E aí, como eu devo me preparar para sentir, pensar. E aí, depois disso, agir. Depois de sentir, pensar, agir, este é o SPA. Esse é um ciclo de vida que nos dá sempre a possibilidade de fato, estar sendo o construtor da fraternidade. Da harmonia íntima, do equilíbrio. Então, eu recebo uma mensagem, né, pelo meio eletrônico, e a mensagem diz, olha, peraí. É que eu devo fazer diante de uma mensagem desse tipo, que pode gerar ódio, mais ódio entre as pessoas. Eu devo ou não reencaminhar essa mensagem. E aí depois você exercita aquilo que nós, homens e mulheres, podemos exercitar, que é a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Enquanto a gente está agindo somente como reator, a gente está agindo numa forma evolutiva bem mais próxima dos animais inferiores. Quando a gente começa a exercitar o SPA, a gente então age depois que a gente escolhe como agir. Ok? É fácil? É um exercício. É um exercício, né? Então, nesse exercício, eu trago Emmanuel, através do Chico, quando nos diz assim: pelas ações somos retratados segundo as tintas da opinião de cada um. E a gente é rotulado. Fulano é agressivo, fulano tem pavio curto, fulano a gente não pode dizer nada, que já sai com 3 paus e 5 pedras. Não tem essas coisas? Então, a gente é retratado pela opinião do outro. Pelas reações, somos vistos em nossa estrutura autêntica. Quer dizer, quando a gente age, eu fiz o raciocínio inverso, né? Vocês entenderam? Quando a gente age porque a gente fez a escolha, ou quando a gente apenas é reator. Só age de forma como se estivéssemos reagindo. A gente gostaria de viver a nossa vida em permanente estado defensivo, apenas reagindo? Ou a gente prefere viver a nossa vida construindo de fato a nossa vida como co-criadores da nossa própria existência? Essa é uma pergunta. Então, naquele capítulo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, está escrito lá, vocês podem buscar nesse final de semana para dar uma lida, que está escrito assim: por essa máxima, Jesus faz, vejam bem, da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência, o quê? Uma lei. Simples assim. Não é? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Continuando esse texto. E é um texto referindo-se à máxima de Jesus. Condena o quê? O quê? A violência
a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar com seu semelhante. Qual é a lei? Brandura, mansuetude. Qual é o crime, vamos dizer, contra a lei? A cólera, a violência. E olha, gente, e toda expressão descortês. Vai muito além da nossa vivência. Então lá ele traz, não é? A obediência é o consentimento da razão. Então a gente obedece ao que a gente quer obedecer, é o consentimento da razão. E aí ele traz a afabilidade e a doçura. E lembra lá no texto que a afabilidade e a doçura está contida naquele item que descreve o que é caridade no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: e o que é caridade, como entendia Jesus? Vocês se lembram? 3 letrinhas. Benevolência para com indulgência e perdão. Afabilidade e doçura. Benevolência, benevolare, boa vontade com o outro. Ter boa vontade com o outro. Indulgência, indulgere, ser doce por dentro. Não quer dizer ser abestalhado. Quer dizer ser doce, mas ser firme quando precisa ser firme. E perdão das ofensas. Perdão das ofensas. E não são das grandes ofensas, não. Porque quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar uma ofensa, o que é que ele respondeu? 70 vezes 7. 490 vezes para cada ofensa. Não é? Paciência. Lembram que a gente está muito impaciente, porque a gente está no imediatismo. A gente não tem muitas vezes paciência nem com o que pede a Deus. A gente pede a Deus e quer que de imediato Deus nos dê. Não é? E a paciência, maior referência que a gente tem, e que a doutrina nos mostra muito, que é a paciência que Deus tem com nós, conosco, todos os seus filhos. Quantas reencarnações Deus concede a cada um de nós pacientemente, para que a gente aprenda a ser brando, aprenda a ter afabilidade, a ter paciência, enfim, aprenda a conviver fraternalmente com o outro. Porque a gente só está reencarnado aqui para aprender. Nenhum da gente está reencarnado para sofrer, para ser punido, porque fizemos isso e agora a gente reencarna para pagar. Não. A gente está, todos nós, estamos nesse momento aqui, reencarnados, porque precisamos aprender o que não aprendemos ainda em todas as reencarnações anteriores. E os principais professores são exatamente aqueles que nos provocam. Aqueles que nos provocam. A obediência e a resignação. Ainda no Livro dos Espíritos, a questão 909, Kardec, veja que pergunta interessante. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? O que vocês acham? A resposta é direta. Sim, frequentemente.
fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é o quê? A vontade. Mas não é aquela vontade, eu só queria isso, não. É a vontade do Espírito, a vontade que vem expressa através da determinação. Eu queria tanto ser manso, eu queria tanto ser gentil, eu queria tanto não ser grosseiro, mas nada faz para não ser. Ao contrário, se auto-justifica, porque eu não tenho jeito, nasci assim. Não é? E aí, continua, quão poucos dentre vós, nós todos, fazem esforços. E nós temos, minha gente, a beleza do Evangelho de Jesus, a maravilha do exemplo de Jesus, tudo que Jesus fez e faz por todos nós, inclusive, sobretudo e principalmente, o fato de ter encarnado entre os homens para nos dar o exemplo ao vivo do que deve ser o amor, como devemos cultivar o amor e qual é a nossa destinação como espíritos, como diz Leon Denis. A única destinação do espírito é o amor. E depois disso, nós temos a maravilha que é a terceira revelação, a doutrina espírita, que vem nos revelar, trazer muito mais possibilidades de entender o Evangelho de Jesus, compreendendo muito mais o amor de Deus. Não aquele Deus que pune, que tem raiva, que tem ira, aquele Deus que precisa ser adorado, que precisa perdoar. Não. Aquele Deus misericórdia absoluta, aquele Deus Pai. Pai. Aquele Pai que, se a gente pedir peixe, Ele não nos dá serpentes. Deus que está permanentemente, pacientemente, nos dando novas e novas oportunidades evolutivas de crescimento. É preciso que a gente tenha vontade, porque as possibilidades de ter por que fazer o Evangelho, Jesus, conhecimento de Deus como Pai misericordioso, bom e justo, e a doutrina espírita são instrumentos, ferramentas que a gente já dispõe para trilhar essa escola de aprendizado para evoluirmos mais rápido e melhores. E logo, logo, esse auditório e eu também estamos aqui não mais como Gabrielas, mas como anjos, porque é essa a nossa destinação. Um dia, todos nós seremos anjos. Muito obrigada. Boa noite. Agradecemos a nossa confreira, professora Delja, pela palestra que ela nos proporcionou. Palestra de alta significação para a nossa aprendizagem. Mas criou-se um problema. Criou-se um problema. Por quê? Porque com a sua palestra nós adquirimos mais conhecimento revelado pela doutrina espírita, aumenta a nossa responsabilidade, não podemos chegar lá em cima e dizer, eu não sabia. Não, já sabemos. Jesus esteve conosco há 2000 anos. Prometeu o Consolador. O Consolador é a doutrina espírita. Nós já estamos amadurecidos para
recebê-lo. Agora é entendê-lo e colocá-lo em prática no dia a dia, em casa, no trabalho, onde estivermos, porque não podemos mais alegar a ignorância. Já sabemos. A doutrina espírita traz para nós essa grande responsabilidade. Aí passamos a entender melhor, bem melhor, o que Jesus nos deixou como ensinamento precioso. Não é a religião que salva, nenhuma salva. Ele deixou claro, a cada um segundo suas obras. E agora já temos o conhecimento, aumenta a responsabilidade. Então, temos de agir como espíritos conscientes, sabendo o significado da vida, sabendo o significado dos problemas, das dificuldades, sabendo a nossa responsabilidade. Não é isso mesmo? A nossa grande responsabilidade. Muito obrigado, professora. É uma satisfação muito grande ouvi-la, né? Foi reitora da universidade, então ela sempre tem muita coisa boa para nos transmitir. Não, é porque quanto maior o grau de conhecimento, maior a responsabilidade, né? Então, para nós, então, transmitindo esse conhecimento, a nossa responsabilidade aumenta muito mais. Pensemos em Jesus. Não esqueçamos. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não esqueçamos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que ele nos ensinou? Só uma coisa, amor. Amai-vos como eu vos amei. Então a doutrina espírita vem para nos despertar, para perceber essa realidade e nos esforçarmos por amar. Fazer ao outro o que desejamos que o outro nos faça. Não vamos amar como Jesus nos amou. Não temos condições ainda. Mas temos de fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Vamos fazer a nossa prece. Quanto mais você quiser falar, melhor para nós, né? Que a gente vai aprender mais, né? Eu queria dar uma boa notícia a todos os alagoanos. Trata-se do seguinte: o Centro de Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio está instalado em Alagoas, aqui em Maceió, e nós ganhamos agora, no dia 31 de março, um prêmio, um presente, que é o seguinte, é o número, podem anotar, 188. Esse é um número, a ligação é gratuita e 24 horas por dia no Brasil inteiro. Então, quem tiver com alguma vontade de desabafar um conflito emocional, quem souber de alguém, porque é muito importante o que eu estou colocando como presente para Alagoas, porque nem todos os estados já têm 188, e não é muito mérito, é porque os nossos índices de suicídios estão altos. Não é? Para dar uma ideia a vocês, a cada 40 segundos ocorre um caso de suicídio no mundo. Para cada suicídio acontecem 9 tentativas. E para cada suicídio ficam conflitados 10 sobreviventes, que são os familiares, os amigos, os companheiros de trabalho. Então, 188 é um telefone de uma parceria entre o CVV, a Anatel e o Ministério da Saúde. Vamos acompanhar o nosso confrade César na prece final dos nossos trabalhos desta noite. Boa noite a todos. Fechemos os nossos olhos,
com o único propósito de melhor nos concentrarmos em nossa tela mental com a figura do meigo rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Assim possamos dizer ao nosso Mestre: Senhor, nesse justo momento em que um novo ciclo começa em nosso país, também em nosso planeta. Nesse justo momento onde um novo ciclo começa na vida de muitos irmãos, também a nossa. Nesse justo momento, Senhor, onde um novo ciclo começa em um novo planeta que acaba de ser criado pelas mãos do Criador. A vós, te pedimos a sabedoria necessária para prosseguirmos, vencendo as nossas imperfeições e as nossas misérias morais. Olhando para o nosso irmão e vendo como filho de um único Pai, que assim o somos. Ó Mestre, vós que sois o caminho, a verdade e a vida, por vezes nos esquecemos dos teus ensinamentos. Assim, Jesus, te pedimos que a tua misericórdia envolva a todos os presentes, bem como os ausentes, encarnados e desencarnados. Ó Senhor, fica conosco, crianças perdidas que ainda somos, na busca de regresso à casa do Pai, com tantos melindres, com tantas coisas a aprender. Ajuda-nos a vencer, ó Cristo amado Jesus. Vós que sois filhos de Deus vivos, vós que viestes a nos dar a oportunidade de crescimento. Ontem, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja, Jesus.